Oiê! Como é que vocês estão? Então, hoje aqui a gente vai fazer o último dia da lição dessa semana, sexta-feira, então vamos aproveitar para fazer um resumo de tudo que a gente já viu até agora. E eu queria convidar, então, vocês a fazer uma oração, né, para começar, achar aqui o fechamento ali. Então, oremos! Querido Deus, muito obrigada por podermos estar aqui, entendendo, buscando conhecer mais da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, dê-me bênçãos, conhecimento, que o Espírito Santo nos faça ter compreensão, em nome de Cristo Jesus, amém. Vamos lá então. Essa semana foi bem intensa, né? A gente estava vendo ali esse episódio dos primogênitos, principalmente, sendo um assunto central ali. Então, lembrando um pouco, a gente estava vendo também o povo sair do Egito, né? A última praga ali, pronto para eles saírem. Então, na próxima a gente já vai ver essa jornada mais, né, no deserto. Mas vamos ver então. Aqui, mais especificamente sexta-feira, tá? A gente já tem aqui a instalação, digamos assim, definição do sacrifício, né, pascal ali. Então a gente ganha a nossa Páscoa, né? É muito importante lembrar disso, né? Como é valioso essa lembrança do significado da Páscoa, do símbolo. E ali a gente vê uma tradição que se passa de geração para geração, né? Uma ordem de Deus seguir isso, para depois, como eu falei ali, não lembro em qual dia, para a gente ter finalmente esse cumprimento. Então Deus vai trabalhar em símbolos aqui, mostrando o que é a Páscoa, para depois, né, o povo vai associar que Cristo era o Cordeiro, né? Então, para entendermos a salvação, Deus nos coloca muitos símbolos, muitas formas, associações à nossa realidade para a gente conseguir essa compreensão. E aqui também, toma todos os primogênitos para si. E vamos lá então. Essa semana eu botei alguns pontos frisados aqui, ó, que a gente tem, né? Então, primeiro, algo importante aqui é esse confronto entre o Deus verdadeiro e os outros, né? Claro, gente, eu acho que sempre é importante frisar, não tem outros deuses, né? Não tem outras entidades assim poderosas que são um deus, né? Então, como se fosse uma competição, né? Para quem vai ser o verdadeiro. Não é assim que funciona. Beleza? Tem só um aí, tamo junto. O que a gente tem, claro, são anjos caídos, a gente tem essa interferência do mal. Lembrar que Satanás, a gente às vezes diminui muito ele, sendo que ele é muito poderoso. Por quê? A gente tá falando de... pensa em todo o conhecimento que a gente tem até aqui, tá? Já é muito, né? A gente se acha, assim, grandes conhecedores de física, de tudo. Pensa que ele estava aqui desde que o mundo foi criado. Então, ele conhece esse mundo muito melhor que nós. Então, por isso, ele consegue ter uma manipulação muito grande sobre isso, né? Quem pode tirar a vida da vida, com certeza, somente Deus. Porém, Satanás, ele tem um conhecimento que consegue pôr ali algumas ilusões. Então, por isso que ele opera, tá? Dessa forma assim. E a gente entender aqui, então, que assim como Baal, depois a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, é comum do povo de Deus criar deuses ou outros povos também, mas na verdade eles são só o que são. Então é só um pedaço de madeira, é só um sol, entende? Não é um Deus. Então aqui, mas o Deus queria que o seu povo compreendesse isso. Então por isso que tem essa briga aí para mostrar quem é o Deus verdadeiro. E ele queria mostrar principalmente aos egípcios também. Tá? Então a gente vê aqui ele querendo mostrar ao seu povo quem é o Deus verdadeiro, para aquilo se instalar nos corações, né? Então ali a gente tem todas essas pragas e elas evidenciam isso, beleza? Beleza. E aqui a gente também, claro, né, o nascimento da Páscoa também, que é muito importante. E aqui é algo importante também a gente frisar, voltando um pouquinho no Deus verdadeiro, é como os egípcios, né, reagiram a isso. E a gente vê um povo que era tão orgulhoso, porque assim, a gente tá falando do Egito sendo simplesmente o império mais poderoso da época, né? Então, o faraó era a pessoa mais importante do mundo. E a gente tá falando então desse povo que é tão orgulhoso, que tem, né, tanto de si, agora se rendendo a um Deus que não é deles. Né? Eles acharam também que os seus deuses eram mais poderosos e a gente vê algo diferente agora. Eles sendo humilhados quase ali, né? Pelas bênçãos do Deus verdadeiro. Então a gente vê um povo
sendo protegido de pragas, em contraponto, o povo sendo atingido por pragas. Então, eles que eram tão orgulhosos agora começam a dar os seus pertences logo para os hebreus, para que eles vão logo dessa terra e os deixem em paz, porque eles temiam ao Deus verdadeiro. Então, é bem interessante a gente ver a diferença de comportamento do faraó também, né? O faraó que bateu tanto no peito, né? Agora, finalmente, ele se rende ali com medo. Claro, depois tem outros pontos aí que a gente vai ver, mas é muito interessante a gente ver isso. E lembrar que muitos egípcios também se renderam a ponto de seguir como povo de Deus. Então, a gente tem que imaginar, né, tudo isso que a gente fala, imaginar também. E sim, o povo ali viu aquelas... Gente, imagina o rio, toda a água que estava dentro de um copo virar sangue, né? São tantos os pontos que aconteceram ali que o povo finalmente também se rende. Não foram todos? Não, mas muitos também foram. Então, esse chamado de Deus, né, para todos que quiserem ouvir, e trazendo isso para aqui, para a realidade também, né? Às vezes a gente seleciona um pouco para quem a gente vai pregar a mensagem, porque não considera algumas pessoas, então todos podem ouvir. Devemos pregar a todos, né? Então ali um povo que, mesmo que já tivesse suas crenças, digamos assim, pode ser transformado pela verdadeira, tá? Então esse aí é um ponto muito importante. E finalizando o último ponto aqui sobre a morte, né? Como a gente tá falando de morte primogênita, entender que a morte, ela é um resultado de uma rebelião. Então desde o início, Deus instalou a nós aqui com uma vida eterna. Então sim, éramos para viver eternamente. Caímos por nossa culpa ali, né? Então foi uma escolha nossa, caímos pelo pecado que Deus já tinha avisado. Se comer desse fruto, morrerá. Assim morremos, né? Então passamos a morrer. E a gente vê que a gente foi tendo uma vida cada vez menor, né? Então ali, quem via 900, 800 anos, agora a expectativa ali de 70 anos, eu acho. Claro, a gente teve uma queda e uma leve subida por causa de avanços da medicina, mas o nosso corpo em si, ele tá cada vez mais fraco, né? A gente vê cada vez mais problemas, até trazendo um pouco também o envelhecimento mais precoce agora também, tá tendo essa pauta, né? E, enfim, a gente tem diversos pontos para lembrar que sofremos com a doença do pecado. Então, por consequência, toda rebelião a Deus causa essa morte, tá? Então, aqui da mesma forma, foi uma rebelião a Deus que teve ali a causa da morte. E eu gosto muito de pegar uma metáfora, uma referência, enfim, né? Uma analogia, o que seja. Acho que chama metáfora, né? Não sei. Que Deus é vida. Assim como a água para o peixe é vida, tá? Se o peixinho sai da água, ele morre, né? Ele vai morrer. Porque ele saiu da vida, é uma consequência natural. Não é que a água desejou, teve desejo, satisfação, enfim, de matar o peixe, né? Não. Ela o abraçou ali, né? E quando ele saiu, não teve o que ela fazer. Foi uma decisão, um livre-arbítrio daquele peixe de sair da água. Claro. É metáfora, né, gente? Aí que o peixe foi pescado. Mas, enfim, assim nós também, tá? Entenda isso. Não é porque Deus tem a satisfação na morte, longe disso. Ele já disse que ele é um Deus amoroso e não há contradição na Bíblia. O que acontece é que, por consequência, quando a gente se afasta da vida, de quem nos deu, né, o pão da vida, é natural que haja morte, que haja problemas, né? E entender que tudo que há de bom em nós também é fruto do Espírito Santo. Então é natural que quanto mais distante, pior nos tornamos. Então, vamos entender isso, sabe? Tem coisas, eu sei que às vezes tentam passar uma encoberta ali para alguns desses fatos, mas não tem como. Precisamos assumir algumas responsabilidades, entre elas e entender o peso de uma rebelião, né? E há consequências, Deus é justo. Então vamos com essa, e queria te agradecer por estar aqui acompanhando e seguimos na semana que vem. Hoje foi mais longo também, né? A gente ainda voltou uns pontos ali para finalizar. E espero passar na próxima semana, então tenha um bom culto. Hoje é sexta-feira, não sei se você vai assistir hoje ou amanhã, mas um bom culto de sábado, que Deus te abençoe.
E se quiser também dar uma contribuição sobre como foi sua experiência nessa semana, nessa lição, eu te convido a deixar aqui nos comentários, tá bom? Um abraço!